o Senhor nos deu, por tantas lutas, ó Deus, tantas dificuldades, mas cremos que o Senhor esteve em todas elas, nos abençoando, cuidando de nós, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a honrarmos o nome do Senhor em tudo que fizermos na nossa vida, porque esse é o desejo do nosso coração. Obrigado, Deus, por esse momento aqui. Obrigado porque pela primeira vez estamos reunindo esse novo grupo, nos reunindo como igreja do Senhor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor seja a pedra fundamental desse nosso meio aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se revelado a nós a cada dia. E pedimos ao Senhor que o Senhor continue a estar conosco, revelando, Deus, a Tua palavra, o Teu desejo, o Teu plano para a nossa vida a cada dia. Fala aos nossos corações, nós precisamos do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, eu gostaria muito de ficar tocando aqui, para ter um fundinho, mas eu preparei uma mensagem bem simples, bem rápida, para que a gente pudesse estar compartilhando com vocês do nosso desejo, da alegria do nosso momento que a gente está vivenciando aqui hoje, né? Hoje é um dia muito especial, muito especial, e Deus está nos oportunizando poder ter esse momento junto com os irmãos, e de alguma forma está também expressando, vamos dizer assim, um sonho que Deus colocou e tem colocado no nosso coração. Há um tempo, já faz um tempo, a gente tem assim, compartilhado com um grupo o desejo de poder falar de Cristo, falar de Jesus para as pessoas. E nada melhor do que a gente ter esse momento com quem a gente ama, com quem a gente gosta, né? Porque a gente considera verdadeiramente todos vocês aqui, sem exceções, os nossos irmãos mais chegados, os nossos, vamos dizer, os nossos próximos, né? Quem está verdadeiramente próximo de nós. E Deus tem sido fiel em estar colocando diante de nós desafios que muitas vezes a gente não se vê preparado para enfrentá-los, e que verdadeiramente tem caído no nosso colo algumas dessas responsabilidades, e a gente resolveu encarar isso daí com vontade, com força, porque sendo bem franco com todos vocês, estudar não é uma coisa fácil, não é uma coisa 100% legal, né? Mas todos nós aqui tivemos a oportunidade de encarar, né, uma escola, às vezes uma faculdade, para poder chegar a algum ponto em comum, né? E eu faço sempre uma analogia com ler e estudar com músculo. Músculo é uma estrutura do nosso corpo que tem uma capacidade incrível de criar memória. E assim como outros órgãos dentro do nosso corpo, quanto mais ele trabalha, mais ele tem saúde, né? Só que no caso do músculo, quando ele não trabalha, ele tende à atrofia, ele tende à perda do movimento. E isso é uma característica que a gente percebe com outras coisas dentro da nossa vida. Uma delas, por exemplo, é ler e estudar. Se você não lê, né, pegando assim umas outras coisas que aconteceram assim no passado, quando você não lê, você morre, né?
E aí o que acontece? Quando você resolve estudar e ler, mesmo que aquilo te encha a paciência durante um período de tempo, você se acostuma com aquilo e você se torna, vamos dizer assim, uma pessoa de afinidade com aquilo que você está fazendo. Porque você precisa começar de alguma forma. E a partir do momento que você começa, você vai se colocando, vamos dizendo assim, colocando desafios na sua vida, né? Em ler. Você, eu quero ler um livro inteiro, né? Aí você lê uma página e aquilo te deixa desesperado, né? A cabeça dói, os olhos ficam embaralhados, né? Mas daqui a pouco você vai lá e se desafia a ler mais um pouquinho, e daqui a pouco você, com o passar do tempo, vai criando afinidade com aquilo, né? E vai aprendendo, vai vendo que em alguns momentos aquilo pode te dar prazer, e daqui a pouco você não consegue ficar mais sem aquilo. O músculo é mais ou menos desse jeito. E a vida com Deus também é assim, né? Não adianta a gente chegar aqui e ficar, né, de forma Caxias, ficar aí colocando coisas, né? Ah, que vida com Deus é difícil, né? Vida com Deus não é fácil, é fácil, às vezes não é tão difícil, às vezes não é tão fácil. Vida com Deus não é fácil. Definitivamente vida com Deus não é fácil. Porque há uma guerra entre o nosso coração, a nossa mente e Deus. O tempo inteiro a gente está em guerra com a gente mesmo em relação ao pecado e em relação à vida com Deus. E eu costumo dizer para as pessoas que todas as vezes que você erra e inconscientemente você sente que está fazendo algo errado, eu costumo dizer que isso é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem essa capacidade de mexer com a nossa mente, mexer com o nosso inconsciente, com o nosso consciente e colocar na nossa mente que nós estamos errando, né? Eu fui um pouquinho além disso daí. Eu pedi a Deus que Ele me corrigisse e que Ele me fizesse entender que eu estava fazendo alguma coisa errada. Então eu brigo todos os dias com o meu corpo, com a minha mente, com o meu coração, porque a gente tem uma natureza pecaminosa. Então, baseado nisso daí, hoje eu preparei alguma coisa bem simples, mas eu peço a Deus que, de uma forma muito especial, Ele faça despertar em nossa mente e nosso coração algo especial vindo de Deus para o seu coração através dessa palavra. Eu resolvi intitular essa mensagem de hoje da seguinte forma: o que você espera de Deus? O que verdadeiramente você espera de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo? A gente tem colocado um desafio para nós nos últimos tempos, que é o desafio de conhecer a Cristo, conhecer a Deus de qualquer maneira, a qualquer custo, de forma organizada, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E às vezes a gente bate os nossos olhos em algumas palavras na Sagrada Escritura que nos faz despertar alguns desejos que são diferentes do ponto de vista de uma vida com Cristo. A palavra revela pra gente em Jó, capítulo 3, versículo 25. Se alguém puder abrir aí. Jó 3, 25. Por gentileza. Alguém lê aí pra mim. Jó 3, 25. Esse versículo? Só o versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Beleza.
porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Quando Jó escreveu isso daí, ele tinha vamos dizer assim, uma vida bastante atribulada. E tudo que ele temia vinha para cima dele. Tudo que ele tinha medo acontecia com ele, né? E isso daí, aparentemente, a primeira vez que você lê isso daí, talvez venha à sua cabeça de que Deus possa vir a permitir que algumas coisas que você teme aconteça com você. E eu queria dizer uma coisa para você. Talvez, se esse for o plano de Deus para que você acorde para algumas situações, talvez essas coisas venham a acontecer. E todas essas coisas, quando acontecem conosco, elas nos trazem lições de vida. Lições que possam, de alguma forma, fazer com que a gente cresça espiritualmente falando. Quando você vai em Mateus, no capítulo 8, versículo 13, diz assim na palavra de Deus: quando eu espero intervenções divinas, eu sei que elas irão acontecer. Se você tentar fazer uma pequena análise entre esses dois versículos, né, você vê em uma delas medo, na primeira frase, temor, e na segunda, esperança, né? Quando eu espero intervenções divinas, eu sei que elas irão acontecer. Em que momento da sua vida você tem deixado Deus de lado? Nas coisas que você possa vir a resolver? Nas coisas que talvez você acha simples demais e que não deveria colocar Deus como o principal recurso para te ajudar nelas? Existe um pastor que eu estava ouvindo outro dia na televisão, e ele falava que Deus é o responsável por 100% de todos os pequenos milagres que acontecem na vida dele. Pequenos milagres? E é óbvio que a gente imagina, mas que milagres seriam esses? Milagres que você percebe que Deus tem a mão dele ali, naqueles momentos, né? Como ele chegar atrasado, ele citou alguns deles. Eu estava chegando atrasado no meu trabalho e ele sabia que as vagas de estacionamento não existiam, né? E que era um problema estacionar lá, e que certamente ele iria se atrasar mais procurando vaga. Então ele recorreu a Deus e pediu: Deus, me consiga uma vaga no estacionamento, né? E descansou, né? A mulher dele estava próximo dele, e quando eles estavam chegando próximo à entrada da empresa, tinha uma vaga que parecia estar realmente reservada para ele, né? E ele dizia que ele aprendeu a não tratar essas coisas como coincidências. Ele procura tratar todas essas coisas como providências de Deus, né? Nós vivemos aí em um tempo em que o cristianismo está verdadeiramente em alta, né? Hoje, né, a religião no Brasil que conta com a maior quantidade de fiéis é o cristianismo, né? Pelo censo aí do IBGE de 2010, mostra pra gente que os cristãos no Brasil são 86,7% de toda a população brasileira. 86% é muita coisa, né? Somado a esse grupo aí, nós temos ligados ao cristianismo católicos e protestantes, né? E a gente percebe que existe dentre esse grupo de cristãos muitas diferenças.
muitas diferenças no ponto de vista da religião em si, né? Diferenças litúrgicas, diferenças habituais, diferenças inclusive em cultos, né? Mas a gente vê aí que a população do Brasil em si se declara como cristã, né? Esse número é número colocado assim como um número extremamente expressivo se comparado com outros países, né? E daí quando a gente se imagina dentro dessa linha de raciocínio eclesiástico, vamos dizer assim, né? A gente percebe que dentro desse grupo de cristãos a gente vai encontrar muitas formas de pensar como cristão, né? Muitas dessas pessoas podem possuir aí sonhos e desejos que venham ser considerados inabaláveis, né? Alguns têm uma vontade absurda de conquistar o seu lugar no mundo, no mercado de trabalho, de possuir bens materiais, de ter dinheiro para fazer tudo o que tem vontade de fazer, né? E nós, nesse caso, estamos ligados a um problema que é muito grande e, infelizmente, é considerado como raiz de muitos ou de todos os males, né? Esse desejo desperta em nós a curiosidade em 100% dos cristãos, né? De conhecer de alguma forma a teologia da prosperidade. E talvez essa teologia de prosperidade seja o motivo das grandes multidões dentro das igrejas. Eu acho que eu vou passar a minha vida inteira contestando a ideia de que, mas é possível viver uma vida com Deus e ter controle do dinheiro. Por que contestar isso daí? Porque eu não acredito na capacidade do ser humano em exercer autocontrole com dinheiro. Há um risco e há um poder tão grande em relação ao homem e o dinheiro que é uma coisa impressionante. Todas as vezes que você imaginar isso daí, pense em você com a cabeça jovem, um corpo jovem, desejoso de ter alguma coisa. Pensa. Como um homem, por exemplo, talvez ele tenha lá uma baita vontade de ter uma moto ou um carro, né? Aquilo se torna um desejo tão grande na vida dele que ele concentra todas as suas forças em buscar aquilo ali de uma forma muito diária e o tempo todo em cima daquilo ali, até o momento que ele conquista. E é uma coisa impressionante o que acontece depois que ele conquista aquilo. Porque há uma forte tendência a ele criar novos desejos. Porque aquele ele já conseguiu. E isso é o pensamento que existe em relação ao dinheiro. Pessoas que jogam, por exemplo, pessoas que às vezes bate ali na beiradinha de conseguir acertar os números de uma loteria ou qualquer coisa do tipo, né? Ele não ganha de uma vez. E na segunda vez, ele acha que ele terá novas chances, né? E ele se esquece que todas as vezes que ele joga, né, apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas vai ganhar com o acerto de um grupo de números. E que as chances dele não aumentam consideravelmente se ele faz novas apostas e crescentes cada vez mais. Pode ser que uma hora dessa ele ganhe. E essa é a frase que ele guarda na cabeça dele. Para eu ganhar, eu preciso continuar tentando. E nessa labuta de continuar tentando, ele se perde em algumas coisas.
Porque aquilo que se tornou, que era prioridade para ele, pode vir a se tornar novas prioridades. E o jogo pode estar ali no meio daquilo. Então, a gente sabe que quando se fala em igreja, a igreja realmente somos nós. Mas o templo em si, né, a localização, o espaço, ele precisa de recursos para se manter. E talvez nós, como cristãos, tenhamos muita dificuldade de entender o papel da igreja templo, da igreja estrutura dentro da vida do cristão. Ela deveria ser chamada de casa de passagem, né? Eu falei uma vez com o Fábio, eu estava tendo uma crise lá dentro da igreja, né? E aí eu estava falando assim, sentado com ele, eu falei assim, Fábio, pode acontecer o que for, eu não abro mão disso daqui. Eu não abro mão disso daqui. Né? O Fábio foi me perguntou, falou assim, mas como assim? Da igreja? Eu não abro mão da igreja. Por quê? Porque ela é necessária. Ela é necessária. Muito necessária. Né? Mas há uma necessidade da gente entender a igreja como verdadeiramente uma casa de passagem. Por onde passarão pessoas e que essas pessoas, muitas delas, nós perdemos muitas vezes o contato com elas puramente pelo fato delas, né, vamos dizer assim, deixar de ganhar um suprimento que ela tenha necessidade. Deus está ali, Deus está transmitindo mensagem àquelas pessoas, porém a igreja tem um papel de manter essas pessoas dentro do trabalho. E há uma necessidade de nós, como cristãos, entendermos isso daí. É como o crescimento e o desenvolvimento de uma criança. Uma criança nasce e ela depende do leite materno. O leite materno, ele vai suprir as necessidades dessa criança por um tempo. E depois ela vai precisar ter a adição de outros grupos de alimentos, né? Estruturalmente em forma de papinha. Daqui a pouco alguma coisa que ela consiga mastigar, porque ela ganhou dentes. Então, durante o desenvolvimento dessa criança, ela vai precisar de diferentes tipos de nutrição. Nutrições essas que avançam no sentido da nutrição em relação às que ela recebia anteriormente. Na igreja também é assim. Chega um momento em que a gente precisa de outros tipos de nutrição, de crescer, porque a possibilidade de você estar ali dentro e estagnar como cristão é muito grande, caso ela não te ofereça suprimento bíblico para isso. E aí a gente passa a abordar diferentes temáticas no contexto de tentar, de alguma forma, buscar pessoas que passem pela mesma experiência que você passou dentro da igreja. E dentro da igreja, esse suprimento tende a ser contínuo. Nesse caso, a gente já passa a pensar na igreja como um outro nome, né? Não como casa de passagem, e sim como um hospital. Um hospital. Porque a gente só tem ali dentro pessoas, né, que estão derrubadas e precisando de restauração. Não é verdade? É verdade. E aí, a gente precisa, de alguma forma, pensar em algum momento como esse suprimento bíblico de Jesus Cristo vai vir até nós. Porque é necessário, assim como uma escola, você avançar naquele tipo de estudo que você recebe. E é justamente esse avançar que faz a gente compreender que às vezes não se deve esperar muito de Deus. Eu te explico o porquê, né? Quando você chega
a imaginar essa frase, né? O que você espera de Deus? A gente poderia mudar um pouquinho o contexto dela e dizer o seguinte: será que realmente nós temos direito de esperar algo de Deus? Quantos de nós está clamando por coisas que não vão trazer para nós nenhum tipo de crescimento? Por estarmos focados em pedirmos coisas para Deus, achando que seremos abençoados por aquilo, né? E não vai. Há pouco tempo atrás eu ouvi um cara e eu parei de ouvir ele porque eu tomei a decisão de tentar entender de alguma forma o contexto de todas as frases, né? Era uma música e esse cara cantava uma frase que dizia assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Ele repetia aquilo ali incessantemente, né? Eu parei para pensar e cheguei à conclusão de que aquela frase estava equivocada. Porque o melhor de Deus já veio, né? Quando a gente lê o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz pra gente o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós, como cristãos, como servos, talvez ainda não tenhamos entendido que nós estamos vivendo debaixo da graça. E a graça, porque nós somos pecadores, revela para nós que ela é imerecida. Nós não merecemos absolutamente nada daquilo que Deus tem para nós. E nos dá, e continua nos dando. Porque o que a gente mereceu era a morte. Conta a história aí que uma mãe muito justa, muito justa, tinha uma forma muito rígida de educar os filhos dela. E um certo dia ela chegou em casa e encontrou o filho dela em cima do pé de goiaba do vizinho, comendo as goiabas do vizinho, né? Ela foi lá, arrancou o menino lá de dentro, né? E falou com ele o seguinte: meu filho, é a primeira e última vez que eu vou lhe avisar. Se eu pegar você comendo as goiabas do vizinho novamente, eu vou lhe castigar com essa vara que ela tirou do pé de goiaba. Eu vou lhe castigar com essa vara 10 vezes. Eu falei: não, mãe, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Eu falei assim: eu vou lhe castigar, né? E o tempo foi passando e as goiabas do vizinho foram se tornando mais bonitas, mais vistosas e mais maduras, né? Até o ponto que aquele menino não resistiu e subiu no pé de goiaba e comeu goiaba até se fartar. O que ele não contava é que a mãe dele estava esperando ele em casa naquele dia, né? E quando ele chegou de barriga cheia e o peito todo sujo de goiaba, né? A mãe dele chegou com a vara na mão e perguntou para ele, fez assim: você se lembra do que eu falei para você? E o menino começou a chorar: me lembro, mãe, mas eu não quero apanhar, não. Não, eu vou lhe castigar, meu filho. Mas eu não quero. E ele começou a pedir, ele se ajoelhou no chão e falou: mãe, eu não quero apanhar, né? Então a mãe dele disse para ele o seguinte: filho, o pecado foi cometido e o castigo também foi prometido. Eu não posso simplesmente perdoá-lo agora, porque você foi avisado a respeito disso, né? E o menino continuou chorando, e aquela mãe, mexida com o choro da criança, né, virou para ele
pegou aquela vara, colocou a vara na mão dele e disse para ele o seguinte: filho, não há como retornar o que você fez. Porém, como foi prometido o castigo, eu vou permitir que você me castigue por causa da sua falta. E o historiador conta que até aquele momento aquele menino chorava com os olhos. E a partir daí ele começou a chorar com o coração. Quando nós pensamos na nossa vida com Deus, é mais ou menos isso, né? A gente veio a esse mundo, a gente está nesse mundo, e como pecadores, nós merecemos a morte. E Deus, com o seu amor infinito e inexplicável, resolveu enviar Jesus Cristo para que morresse em nosso lugar. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele passou pelas mesmas experiências que nós passamos. Ele vivenciou todas as coisas. E durante todo o tempo que viveu aqui, ele não pecou. E como ele não pecou, ele merecia a vida. Porém, ele simplesmente tomou a decisão de oferecer a vida que ele merecia ao homem, que merecia morrer, e morrer a morte que o homem merecia na cruz do Calvário. Talvez seja o momento da gente parar e pensar um pouco a respeito disso. Quais têm sido as lutas que nós temos lutado todos os dias na nossa vida para pensarmos em algum tipo de mérito? Talvez seria legal se você pensasse que qualquer que seja, né, as coisas que você vivencia nesse mundo, o simples fato de estar vivo já é um favor imerecido. Já é um favor imerecido. E se você parar para pensar, para que você está aqui nesse mundo? Talvez nós, com aquilo que eu havia falado para vocês sobre a teologia da prosperidade, tenhamos um pensamento de dar aos nossos filhos uma vida melhor, darmos à nossa família uma vida melhor. E para isso nós trabalhamos e nós nos esforçamos e nós fazemos de tudo para dar à nossa vida algo de melhor. Não há nenhum mal nisso daí. Porém, seria legal se a gente começasse a pensar em tudo que fazemos nesse sentido. Porque quando você faz algo para deixar para seu filho, por exemplo, né? Talvez o pensamento seja extremamente nobre, mas talvez nós estejamos verdadeiramente violentando o direito dos nossos filhos correrem atrás das coisas que ele deseja. Meu pai falava uma coisa que era impressionante. Ele falava pra gente assim: filho, eu vou dar uma casa para vocês. E eu não entendi aquilo desde criança, papai falando que daria uma casa para nós. E eu falava assim: pô, pai, mas você já não dá a escola pra gente aí? Por que você vai dar a casa pra gente? Ah, porque eu sei o que é pagar aluguel, né? E eu falei assim: meu Deus, mas isso nunca entrava na minha cabeça, né? Eu desde pequeno tinha a mania de ficar refletindo demais a respeito das coisas. Me achava um idiota por causa disso, mas eu ficava pensando naquilo. E foi indo, como meu irmão é mais velho, meu pai cumpriu essa promessa para o meu irmão e deu para ele uma casa, né? E meu irmão estava falando em casar, meu pai foi lá, construiu uma casa imensa para ele, muito boa, né? E tempos depois meu irmão se casou e eu não sei o que aconteceu, mas a esposa precisou de um tratamento dentário. Meu irmão não pensou duas vezes, ele vendeu a casa para pagar o tratamento dentário.
E aquilo deixou meu pai apaixonado. Apaixonado porque meu pai era ligado nas coisas, né? E ele ficou muito decepcionado e tal, e um dia ele chegou e disse, olha, filho, eu não tenho condições de comprar uma outra casa para você. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar essa casa que a gente mora para você, para passar pro seu nome, né? E eu tinha um pensamento de que eu não poderia decepcionar o meu pai. E eu disse para ele, falei assim, tá bom, pai, eu quero a casa, mas eu quero comprá-la. Não, meu filho, eu vou dar ela para você. Eu falei, não, eu vou comprar ela de você. E vou te dar o dinheiro. E você vai continuar morando na casa. E eu fiz isso. Eu pago, inclusive, até hoje essa casa. Até hoje eu pago o financiamento dela. Porque na época eu não tinha dinheiro, então eu fiz ela em 300 milhões de meses para pagar, né? E o que eu percebo nisso daí foi o seguinte, os meus pais tiraram do meu irmão o direito dele batalhar pelas coisas, porque eles sempre deram tudo para ele. Sempre deram tudo para ele. E por ganhar tudo, meu irmão não soube, não aprendeu o que era, né, valorizar verdadeiramente, correr atrás daquilo, né? Eu não passei pela mesma experiência e eu não quis vivenciar essas mesmas experiências, porque eu tinha certeza de que elas fariam algum tipo de obstáculo na minha vida se eu quisesse crescer. Mais uma vez, eu digo para vocês, em termos morais, éticos, psicológicos, não há nenhum mal em você querer dar as coisas para o seu filho. Mas dê ao seu filho uma herança em que ele consiga valorizar. E ensine para ele o valor das coisas ao invés de preço. É basicamente o que a gente tem numa vida como cristão. Deus nos dá gratuitamente tudo que a gente precisa. Só que nem sempre é o que a gente quer. E talvez seja um momento da gente aprender com Jesus uma vida de simplicidade e entender que o que Ele quer para nós é melhor para a nossa vida. E não importa se a sua vida é uma vida dedicada a Deus ou não, como seres humanos, a gente sempre tem a intenção de receber algo em troca. Sempre teremos a intenção de receber algo em troca, porque isso é da nossa natureza. A gente faz alguma coisa por alguém e a gente pensa lá no fundinho de algo em troca. É da nossa natureza. E talvez a nossa vida com Deus esteja num momento muito bom. Eu vou tentar me lembrar aqui de algumas coisas que eu ouvi nos últimos tempos em relação à vida com Deus, né? Eu ouvi por duas vezes a seguinte frase de amigos. Chegaram para mim e disseram o seguinte, assim, poxa, que legal esse momento que você está vivendo. Eu gostaria de vivenciar esse mesmo momento com Deus, mas agora eu não me sinto confortável com isso. Assim, e eu perguntei, por que você não se sente incomodado? Falei assim, porque eu tenho muito ainda que fazer. Eu falei assim, então você está dizendo para mim que Deus não faz parte dos seus planos? Deus não vai ser a pessoa com quem você vai compartilhar as suas conquistas? Não, mas é porque eu preciso de tempo e eu preciso vivenciar esse tempo. Eu não achei ruim nesse momento ouvir isso, porque eu estava tomando para mim como uma lição. Porque eu também cresci na igreja. Eu também fui batizado na igreja. Eu também frequentei
ministérios na igreja, e eu juro para você, eu não tinha um relacionamento com Deus para estar lá. Eu não tinha conhecimento de causa para estar lá. Eu estava repetindo o que os outros queriam para mim. Eu estava fazendo aquilo que a cartilha da igreja estava fazendo para mim. E eu confesso que de 46 anos de idade e ter nascido na igreja, né, eu posso dizer para vocês que eu tenho 46 anos de igreja. Mas eu tenho aproximadamente 3 anos de vida com Deus verdadeira. 3 anos de vida com Deus. E eu posso garantir, vida de intensidade com Deus. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas tem sido uma experiência muito, muito, muito interessante. Talvez passe pela sua cabeça a ideia de que talvez como adultos tenhamos um momento mais dedicado a Deus. Mas como que você me explica crianças tomarem a decisão de serem servos? Adolescentes tomarem a decisão de serem servos. Jovens, pessoas entre 20 e 30 anos de idade. Menores do que isso. Até menores, até mais novas com isso. E aí, a gente acabou entendendo qual era esse motivo. O motivo era a decisão. É puramente a decisão de servir e de conhecer a Deus e de prosseguir em conhecer a Deus. Eu vou voltar naquele momento em que a gente falou a respeito de ler um livro, né? Alguém já leu um livro aqui e não entendeu bulhufas dele e resolveu em algum momento da vida ler de novo? Para que buscasse de alguma forma entender? É mais ou menos isso daí. Talvez você não vai entender as coisas que você lê na Bíblia. Em quase que a totalidade das vezes, eu não entendi. E aí eu cheguei à conclusão de que eu precisava, mesmo, né, com, vamos dizer assim, eu não tenho problema em falar isso para vocês, mas eu tenho uma alta capacidade intelectual. Uma alta capacidade mesmo eu tenho, e eu verdadeiramente até me admiro com a situação dessa, que meu cérebro é uma coisa impressionante, principalmente para estudar. Mas boa parte das vezes eu leio conteúdo nas escrituras e não entendo. E aí eu comecei a buscar de uma forma a entender. E eu descobri que sozinho eu não conseguiria. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda dos outros. Por quê? Aquilo que a gente não consegue entender talvez seja da compreensão de outras pessoas, né? Até que eu entendi também que o Espírito Santo é a grande revelação de tudo isso daí. E aí, entendendo conceitos, eu acabei entendendo uma outra situação, né? Quando nós estudamos há um tempo atrás conceitos de Bíblia, Escrituras e Palavra de Deus, eu entendi o porquê da Palavra de Deus ser chamada de Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é a Bíblia. A Palavra de Deus é Jesus Cristo. A Palavra de Deus é Jesus Cristo. E quando a gente fala, que a gente lê na Escritura que a Palavra de Deus é viva, é impossível você não imaginar de que a Palavra de Deus é a revelação daquilo que está escrito. E a revelação nós vamos entender aqui como o entendimento daquilo que você está lendo. E aí as coisas passam a se tornar mais simples, mais claras para a gente. A Palavra de Deus, ela penetra as juntas e medulas, atravessa a nossa alma e corta como a
espada de 2 gumes. Não pode ser que isso esteja ali, numa estrutura física, porque a palavra de Deus é viva. Já passaram pela experiência de ler alguma coisa, ou ouvir alguma coisa, e parece que entrou no ouvido e saiu no outro, tá tudo bem. Mas tem dia que você vai, às vezes, na igreja, e aquela palavra mexe com você. O que foi isso? Foi a palavra de Deus. Ali não foi simplesmente uma escritura. Não foi simplesmente um texto da Bíblia Sagrada. Aquilo ali foi Jesus Cristo, vivo, como nunca, penetrando a sua alma, entrando pelo seu ouvido e atravessando juntas e medulas. Isso é a palavra de Deus. E faz parte do contexto da nossa vida como cristão pedir a Deus que de alguma forma Ele se revele a nós. Não dá, pessoal, para continuar menino. Não dá. A gente é adulto e a gente precisa encarar a vida com Deus como adultos. Está na hora. E a gente sempre espera alguma coisa, né? Só para encerrar, conta a história existe a história de um casal de missionários que viveram a vida em prol de missões. E eles estiveram durante 50 anos no campo missionário. E quando eles completaram 50 anos no campo missionário, eles foram jubilados, né? Esse jubilado significa que eles completaram o tempo máximo que eles poderiam ficar, então eles ganhariam o direito de retornar para casa. E eles, bem velhinhos já, estavam voltando para casa. Nessa época, voltando de navio, né? Eles conseguiram uma passagem na 3ª classe do navio, né? E vindo da China para cá, eles começaram a conversar um com o outro lá, como casal, e o homem perguntou para a esposa dele: será o que nos espera quando a gente chegar lá no Brasil? O que vai acontecer? Será que vão fazer uma festa pra gente? Será que vão dar alguma coisa pra gente? A gente tem a nossa casinha lá, bem velhinha. Será que vão fazer alguma coisa na nossa casa pra gente poder desfrutar a nossa aposentadoria? Né? E a esposa, muito séria e muito convicta da sua vida com Deus, ela disse para ele assim: eu acho que Deus vai prover todas as coisas, né? Aquele tempo de viagem foi se encerrando, né? E quando eles estavam se aproximando no porto, no Brasil, eles viram uma grande festa acontecendo, né? E aí eles demoraram a sair do navio, porque saía primeiro o pessoal da 1ª classe, depois saiu o pessoal da 2ª classe, e só depois a 3ª classe, né? E eles meio assim, eufóricos para sair do navio logo, depois de muitos dias viajando, eles desceram do navio. E quando eles passaram para o local onde estava acontecendo a festa, eles viram que a festa já tinha acabado. Tava aquele monte de confete espalhado pelo chão, os balões já voando de um canto por outro, né? Então eles pensaram: eu acho que a festa foi feita para o pessoal da 1ª classe só, né? E ninguém esperou eles no porto, né? Eles foram lá, pegaram um táxi e foram para a casa deles. E aquele homem continuava resmungando: poxa, por que ninguém veio buscar a gente? Por que ninguém fez nenhuma festa? E ele foi se revoltando com aquilo, né? E quando eles chegaram em casa, eles viram a casa toda bagunçada, velha, suja, né? Então aquele homem ficou muito revoltado. A mulher falou assim: calma, eu vou fazer um almoço pra gente, uma comida pra gente. Aí ele falou assim: faz, porque eu vou sair agora de casa para arejar a minha cabeça. Enquanto isso, você fica aí com esse Deus rancoroso seu e pergunta para ele por que ele não fez nada
para nos esperar, para esperar a nossa vinda. Ele saiu e deu uma volta na praça e arejou a cabeça. E quando ele voltou para casa, a mulher tinha feito o almoço e ela já estava lavando a vasilha que ela tinha comido. Ela lá de costas, lavando a vasilha, o homem chegou, um homem missionário, virou para ela e disse o seguinte: e aí? Perguntou para Deus o que Ele preparou para a gente depois de tanto tempo servindo a Ele, e agora voltamos para cá e nada aconteceu? A mulher continuou lavando a vasilha e respondeu para ele: sim, eu perguntei para ele. E o homem foi e perguntou para ela: e o que ele disse para você? Ela então disse para ele o seguinte: Deus disse para mim que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos na nossa casa. Isso significa que o que a gente tem feito aqui não serão coisas que permanecerão conosco no céu. E as coisas que a gente tem buscado, muitas delas, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí eu queria perguntar para você: você acredita que nós temos algum tipo de direito diante de Deus? Você acredita que a gente mereça algo além do que nós já temos por pura graça na nossa vida? Sem dúvida alguma, 100% daquilo que a gente recebe de Deus certamente é infinitamente mais do que merecemos. Porque verdadeiramente nós não merecemos nada. E talvez buscar a Deus em momentos como esse, talvez exija de nós um raciocínio diferente. Por que as pessoas estão oferecendo dinheiro, ofertas, dízimo, em troca de bênção? Por que as pessoas estão fazendo campanhas em prol de receber alguma coisa especial de Deus? Por que a gente tem dado ouvidos a isso? Por que a gente tem caído nos encantos da teologia da prosperidade? Por que isso? Se Deus nos fala através da sua palavra que olha as aves do céu, que não plantam, não semeiam, não colhem, e Deus dá a ela o alimento todos os dias, por que nós, como as mais belas criaturas de Deus, não confiamos nessa graça, não confiamos nesse amor infinito? Quando a gente lê lá, né, na Bíblia sobre a oração que o Pai nos ensinou, quando diz pra gente lá, né, na Escritura, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Vamos tentar corrigir aí o que as pessoas colocam aí, né? Elas colocam uma frase mudando o contexto dessa frase. O pão de cada dia nos dai hoje. Isso é uma solicitação, é um pedido, né? Mas está escrito, não está escrito isso lá na Bíblia. Está escrito: o pão de cada dia nos dá hoje. Significa que Ele já nos deu. Ele está afirmando que Ele já nos deu. Confiemos no poder que há no sangue de Jesus, que nos purifica e nos agracia com coisa todos os dias.
sem merecer absolutamente nada. Fala, eu não mereço, mas Deus nos dá. Eu quero, mas na verdade eu não preciso. Né? São coisas diferentes. A gente fica percebendo que a gente quer porque quer as coisas, e talvez essa não seja a vontade de Deus. E confiemos que o que Ele tem de planos para nós é muito, mas é muito melhor do que os nossos planos. Baixa sua cabeça. Vamos pensar um pouco em Deus. Pensar naquilo que Deus tem feito de forma sobrenatural nas nossas vidas, e nós não interpretamos essas coisas como sendo pequenos milagres. Nós temos todos os dias, quando dormimos à noite, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas nós temos pequenas paradas cardiorrespiratórias. São processos naturais que acontecem de modo a controlar processos dentro do nosso corpo, mas que nós somos agraciados com o retorno dos nossos batimentos cardíacos e com o retorno da nossa respiração. Todos os dias de manhã a gente acorda, muitas vezes contra a nossa vontade, e a gente vai, toma banho, e a gente vai para o nosso trabalho. E durante o percurso de casa para o trabalho, nós temos inúmeros motivos para morrer. Inúmeras oportunidades de morrer, e que Deus nos livra de todas elas. Nós entramos no nosso trabalho, nós abrimos as portas do nosso local de trabalho, e tantas vezes nós já, sei lá, poderíamos estar sendo observados por um delinquente que queria, de alguma forma, nos tirar alguma coisa. E o Senhor nos livrou de todas elas. A gente chegou em casa e Deus nos deu condição de ter o alimento na nossa casa. Nós bebemos água que tira a nossa sede. Nós enchemos os nossos pulmões com um ar que vem de um milagre realizado no fundo dos rios, dos oceanos, que ele está disponível para a gente de graça. A Terra gira a uma velocidade absurdamente alta, que se menos de 1% dessa velocidade fosse aumentada ou diminuída, se fosse aumentada essa velocidade, nós teríamos dias extremamente curtos, noites extremamente curtas. Se 1% dessa velocidade acontecesse a menos, nós teríamos dias extremamente longos e noites extremamente longas. E seria uma alteração tão grande que aquilo que não fosse queimado completamente durante o dia, seria certamente congelado durante a noite. A perfeição com que as coisas acontecem na nossa vida nos revelam um Deus preocupado com pequenos detalhes que nós nos esquecemos todos os dias. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, pelos pequenos milagres que o Senhor realiza na nossa vida, a cada dia. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor livrou cada um de nós aqui das mãos de Satanás. Nós poderíamos estar aí no mundo, ó Deus, envolvido com drogas, envolvido com álcool, envolvido com brigas, mas o Senhor nos escolheu. E nós somos gratos ao Senhor. Nós somos privilegiados, ó Deus, por termos uma família. Nós temos o privilégio de podermos criar os nossos filhos, e temos o privilégio de poder, de alguma forma, prepará-los, ó Deus, para esse mundo que é tão cruel. Nós somos dependentes do Senhor, ó Deus, para essas coisas. Nós somos dependentes do Senhor, ó Deus,
para fugirmos das astutas que o inimigo tenta nos enfiar todos os dias. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque temos vida e vida em abundância. Nós somos gratos pela saúde que o Senhor nos dá. E muitas vezes, ó Deus, nós abusamos dessa graça. Hoje encontrei mais uma vez um amigo que reclamou comigo que mora de aluguel e que gostaria de ter uma casa. E obrigado, Deus, porque eu aprendi através da Cíntia, que orou durante tanto tempo pedindo uma casa e se esqueceu que Deus deu a ela a oportunidade de ter dinheiro para pagar um aluguel. São bênçãos idênticas, meu Deus, e o Senhor nos abre os olhos e os ouvidos para entender essas coisas. Outro dia eu tinha 2 carros dentro da minha casa. Hoje eu estou sem nenhum carro dentro da minha casa. Mas o Senhor me deu a oportunidade de ter amigos que me emprestam um carro. Eu sou grato ao Senhor pelos meus amigos, Deus. Sou grato ao Senhor porque o Senhor os abençoa de uma forma tão sensacional que dá a eles a oportunidade de também me abençoar indiretamente. Eu sou grato ao Senhor, Deus, porque o Senhor me deu amigos que podem me ajudar dessa forma. Essa semana eu não tive como levar a minha mãe na hemodiálise e o Senhor permitiu um amigo levá-la para mim. Deus, eu sou grato, Deus, porque isso são milagres na nossa vida, Deus. Obrigado, Deus, porque o seu amor nos constrange de tal forma que a gente tenta, de alguma forma, Deus, fazer com que as pessoas entendam esse amor. Eu peço a Deus o direcionamento do Espírito Santo para os meus irmãos, ó Deus, para que eles entendam aquilo que a gente está sentindo nesse momento. Eu sou grato ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos ama, pelo teu amor. Obrigado por Jesus Cristo, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o teu único Filho, Deus, para morrer em nosso lugar. Nós seremos infinitamente gratos ao Senhor por isso. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos esse amor a cada dia. E que possamos, a cada dia, termos um direcionamento da nossa vida através do Senhor. Que o Espírito Santo encha todos os espaços vazios da nossa mente e do nosso coração para andarmos em uma vida reta para com o Senhor. Puxa o nosso tapete quando a gente tentar, ó Deus, desviar daquilo que o Senhor tem planejado para nós. Ensina-nos, ó Deus, a sermos pessoas que buscam ao Senhor com alegria, com zelo, ó Deus, com o mesmo zelo que o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo zelo, ó Deus, que a gente possa ter o mesmo zelo com o Senhor. Obrigado pelo teu amor, meu Deus. Nós oramos agradecidos, não pelos méritos, mas em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.